Olá, meus irmãos, graça e paz, como vão vocês? Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para ministrar um pouquinho da palavra de Deus, para mais uma vez enriquecermos, crescermos um pouquinho no Senhor. Hoje eu gostaria de falar, continuando dentro do tema que nós estamos seguindo, nós estamos falando sobre os apóstolos do Senhor, sobre os discípulos de Jesus, sobre discipulado, sobre aprender como sermos discípulos. Eu quero falar um pouquinho de André. André tomou uma decisão fundamental em sua vida e eu quero falar esta tarde sobre o apóstolo André. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, do verso 18 até o verso 20. Eu vou ler aqui em minha Bíblia e peço a você que acompanhe na sua. Por favor, Mateus capítulo 4, de 18 até 20. Caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amém? Vamos orar a Deus, vamos falar com Ele neste momento. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra presente em nossas vidas, porque ela sempre tem uma mensagem ao nosso coração que é direcionada pelo Teu Espírito Santo. Que nessa noite possamos aprender um pouco mais, crescer um pouco em Ti, Senhor, e ter alimento para mais essa semana junto ao Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, mais uma semana se passou e nós estamos aqui prontos a enfrentar as dificuldades e os problemas, mas também receber alegrias e estar com o coração aberto para receber tudo que Deus tem para nós. Falando sobre André, nós falamos na semana passada sobre o apóstolo Pedro, hoje vamos falar sobre o apóstolo André, irmão de Pedro. Era um dos 12 também, ele foi convocado por Jesus depois de ser discípulo para ser apóstolo, e o significado do seu nome se chama valente ou viril, aquele que enfrenta as coisas. André também era filho de João, ou Jonas. Nós encontramos uma certa dualidade. Você deve ter observado, no domingo passado eu falava Jonas, filho de Jonas ou filho de João. É porque no Evangelho de Mateus, Jesus se refere a Pedro como Simão Bar Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. E no Evangelho de João, nós encontramos que Pedro e André eram filhos de João. Acreditamos que Jonas seria a tradução para o grego do nome João ou vice-versa, né? Então nós temos esses dois nomes como referência ao pai deles. André, ele era nativo de Betsaida, assim como Pedro, e depois ele veio para a Galileia, e lá eles se estabeleceram como pescadores. Ele viveu em Cafarnaum, juntamente com Pedro, e também participava da mesma empresa que Pedro, como pescadores, ele, Tiago e João. Queridos, André teve de tomar uma decisão importante em sua vida, e é praticamente sobre isso que eu quero me referir. Essa decisão, como ele teve um encontro e teve conhecimento de João Batista, da mensagem que João Batista pregava, ele tomou decisões em sua vida, e uma das mais importantes foi a de seguir a Jesus. Como discípulo de João Batista, ele ouviu constantemente a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, e após mim virá aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias. Assim dizia João Batista, e ele creu nessa mensagem. Cerca de um ano após ter conhecido Jesus, ter sido apresentado a Jesus por intermédio de João Batista, André toma uma decisão importante de seguir a Jesus.
E depois de ser seguidor de Jesus, depois de estar dentro de um discipulado, ele recebe esse convite que eu li para vocês, de se tornar pescador de homens. Vejam, foi um convite essencial que mudou a sua vida, que transformou a sua vida. Nós temos alguma experiência com o Senhor, nós temos alguma vivência com a igreja do Senhor e temos um chamado de Deus para nos tornarmos também pescadores de homens. Como é que nós temos aceito esse chamado e desenvolvido em nossa vida? André, depois de aceitar e andar com Jesus, ele vem presenciando uma série de milagres que o Mestre fazia. A multiplicação dos pães, ele estava presente e foi aquele que chegou para Jesus informando sobre não haver comida. Ele, e sempre na companhia de Filipe, parece que os dois se entrosavam muito bem, se davam muito bem. Nós vemos em vários episódios André e Filipe estando juntos, e nós vimos que ele, juntamente com Jesus, percorreu toda a Galileia, e ele conheceu e ouviu mais da palavra de Deus. João teve uma mudança de vida que foi notável. Nós acreditamos que por estar seguindo a João Batista, ele queria realmente conhecer a verdade. Ele deu ouvidos à palavra de Deus e se arrependeu dos seus pecados, se submetendo ao batismo que João trazia. Para que não incorresse na ira de Deus, como pregava João. João dizia que após ele viria o mestre, aquele que limparia a eira, aquele que recolheria o trigo e também colocaria fogo na palha, um fogo que nunca extingue. Com essa mensagem ele conseguiu o arrependimento de muitas pessoas, mas com o conhecimento de Jesus, André teve uma nova noção de vida e de vida espiritual. Ele teve também o seu novo nascimento. E não ficou somente para ele levou para seu irmão Pedro. E apresentando Pedro a Jesus, Pedro também se tornou um seguidor de Jesus e mais ainda também se tornou um discípulo e posteriormente um apóstolo do Senhor. Queridos, embora não apareça muito na palavra de Deus o nome de André, André teve uma carreira que foi uma carreira maravilhosa e muito substantiva no ministério de Jesus, no ministério da igreja do Senhor. Dizem alguns que André foi um dos fundadores da igreja ortodoxa, a igreja na Rússia. E ficou conhecido lá e depois, posteriormente, em todo o mundo, por intermédio da Igreja Católica, como Santo André. Santo André, que deu nome a uma das cidades aqui da Grande São Paulo, que nós tanto ouvimos falar, que é uma cidade progressista e industrial. Queridos, André teve uma difícil decisão. E eu creio que todas as decisões importantes na nossa vida são difíceis. E à medida que eu falo dessa decisão, eu me lembro também dos outros 12, lá no Antigo Testamento, lá em Números, que foram levantados, que foram chamados para espiar a terra prometida. Vejam, a terra que mana leite e mel. Lá em Números capítulo 13, nós vemos relatado que foram escolhidos um de cada tribo de Israel, 12 homens. E esses foram conhecer como espias a terra prometida. Queridos, desses 12, 10 fixaram seus olhos nas dificuldades, nos problemas, e como era magnífica, mas porém como era difícil entrar naquela terra. Mas 2 homens apenas, Caleb e Josué, fixaram seus olhos nas promessas de Deus e sempre lembravam em suas mentes, e assim eles disseram perante todo o seu povo, que a terra era difícil, mas que eles confiavam que nós poderíamos conquistá-los, ou que o povo de Israel poderia conquistá-los. Assim, queridos, nós temos de tomar decisões em nossas vidas. Eu me lembro de um episódio da minha infância, onde eu e meu irmão, nós pegamos uns folhetos para distribuir, e esses folhetos, queridos, a gente ganhava dinheiro com isso, tá? Na nossa infância nós fazíamos tarefas para
levantar algum dinheiro para termos para as nossas vidas. Não é que nós tivemos uma infância difícil, eu creio que nos tempos atrás muitas coisas eram muito difíceis de se conquistar. Eu e meu irmão, nós éramos muito companheiros, como somos até hoje, e aprendemos a lutar e desenvolver tarefas juntos. E houve um momento em que nós estávamos descendo por uma rua e colocamos esses folhetos em casas, entregando para pessoas, e nos deparamos com uma casa onde tinha um cachorro, um cão muito grande, um pastor alemão, que aparentava ser muito bravo. E ficamos na dúvida, jogamos o folheto lá ou não. Mas no ímpeto, sei lá, acho que até sem pensar, jogamos os folhetos. E nisso que jogamos, o cachorro se afastou, veio correndo e pulou pela cerca, pela grade. E queridos, aí cada um foi por si. Ele correu para cima, eu corri para baixo e corremos tanto que o cachorro não nos pegou. Decisão difícil, mas tivemos que tomá-la rapidamente. Assim são decisões na nossa vida. Deserto ou terra prometida? Céu ou inferno? Seguir a Jesus ou lutar com as nossas próprias forças e sucumbir com o mundo? Estamos vivendo dias difíceis, muitas incertezas, muitas informações desencontradas. Em quem nós acreditamos? No governo, na mídia, nos comentários populares que são a nossa influência social? Nós precisamos recorrer à palavra de Deus. Recorrer ao que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus tem orientações práticas e objetivas. Nosso coração fica agoniado, desesperado com tantas informações que recebemos hoje e ficamos até apavorados, mesmo como crentes, mesmo como cristãos, nós ficamos apreensivos e temos medo. Eu creio que o principal medo que nós temos hoje é o medo da morte. É o medo de estarmos entregando nossa vida aqui na terra. Ou pior ainda, medo de que aqueles a quem amamos venham a morrer. Entregarmos a palavra de Deus, cremos e obedecemos. Eu creio que é uma das dificuldades maiores que nós temos para exercer a nossa fé e para podermos descansar no Senhor. Veja, por exemplo, o que diz o Salmo de número 23, o seu verso de número 4. E passando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus queridos e amados, Jesus também traz textos na sua palavra que falam muito sobre o reino de Deus. Nós podemos descansar no Senhor, sabendo que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria conosco e não nos deixaria. Mas nós sabemos que há muitas coisas escritas na palavra de Deus que nos trazem uma certa agonia. Os dias que vivemos já estão descritos na palavra. Quando nós vemos em Mateus 24, no princípio das dores, nós lemos ali que haveria fome, sede, terremotos, ouviríamos de guerra, rumores de guerra, se levantaria nação contra nação, reino contra reino, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Porém, disse Jesus nesse texto, mas é necessário que tudo isso aconteça. Porém, ainda não é o fim. Diz Jesus ainda nesse texto que o evangelho do reino será pregado por todo o mundo. E então virá o fim. Nós cremos nessa palavra, nós acreditamos, e ela diz que ainda não é o fim agora. O evangelho do reino vai ser pregado. Tudo que está sendo descrito aqui, nós vemos realmente. Há fome no mundo, em vários lugares, e nós temos medo de que, por estar se multiplicando a iniquidade, vocês têm visto e observado como essas iniquidades, o prazer pessoal, o individual, tem feito com que as pessoas se fechem em si mesmas. E elas não se preocupam mais com os outros, nem sequer com seus parentes. É individualismo, cada um por si. É incrível nós vemos que pessoas estão até assaltando postos de saúde para roubar vacinas.
pensando somente em si e na negociação que vão fazer. Pior ainda, aqueles que estão comprando essas vacinas no câmbio negro e sabendo que elas estão sendo tiradas de alguém que necessita também, assim como elas. Nós vemos falar de guerras, nós vemos falar de terremotos, vemos falar de o mundo estar sendo abalado por uma pandemia e começamos a ficar apreensivos. E aí nos recordamos, a palavra de Deus diz que passando pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Realmente Deus está conosco, Jesus está conosco pela presença do Espírito Santo em nosso coração. E nós nunca devemos nos esquecer disso. Havendo a dificuldade, Deus nos dará o livramento. Ele tirará o pecado que está assolando os nossos corações, contanto que nós queiramos, contanto que nós queremos entregar a nossa vida aos cuidados do Senhor. Uma decisão a tomar. Nós vamos ficar no mundo e com o mundo, nós vamos entregar nossa vida a Jesus. Nós vamos permitir que Ele venha cuidar de nós e realmente crer nessa palavra a ponto de exercer fé, a ponto de acreditar de todo o nosso coração e permitir que o Senhor trabalhe em nossa vida. É uma decisão difícil a tomar, eu sei, porque nós estamos acostumados a olhar com os nossos olhos naturais e ver a verdade que está ocorrendo. A verdade é aquilo que os nossos olhos naturais veem. Mas essa é a verdade para nós. A verdade de Deus. Ele enxerga o amanhã e Ele sabe exatamente o que Ele vai fazer por nós. Ele sabe o que vai acontecer nesse mundo, porque Ele mesmo já descreveu em Sua palavra. Nós vemos tantas pessoas perdidas em suas orientações, perdidas no que fazer, chefes de família que não sabem como vão orientar as suas famílias, como vão viver diante da dificuldade que se apresenta, a perda de emprego, a perda do sustento, a morte batendo a porta, a falta de gênero alimentício, subir o combustível, subir os alimentos, tudo isso tem causado uma angústia muito grande, o medo da solidão, o medo de sermos deixados para trás. A quem nós vamos ouvir? Volto a dizer, vamos ouvir as autoridades que estão dando direcionamentos, mas nós ouvimos pela mídia também que existe muitas segundas intenções, e isso nos faz perder a credibilidade em tudo. Mas eu quero te dizer, esse Jesus que falou com Pedro, com André, com Tiago, com João, esse mesmo Jesus fala conosco. E Ele pede para nós confiarmos nele e entregarmos nossa vida a Ele. Pois o seu fardo é leve, seu jugo é suave. E Ele pede para nós lançarmos os nossos fardos sobre Ele. E essa confiança. Nós precisamos nos render. Há pouco eu estava ouvindo um louvor aqui que dizia o seguinte: eu me rendo, eu me entrego. Eu reconheço que as minhas forças não poderão me salvar, que eu não terei como me sustentar se não fosse Jesus. Se não for a Jesus em nossas vidas, a quem nós vamos ouvir? Aquele que nunca falhou, aquele que nunca errou, aquele que viveu uma vida digna, uma vida honesta, uma vida cheia de atributos. E Ele nos convida a sermos discípulos dele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e descanso achareis para as vossas almas. Eu creio que nós precisamos de descanso, sim. Eu creio que nós precisamos aquietar o nosso medo, os nossos sentimentos, a nossa ansiedade que está extrapolando as raias racionais. Nós ficamos sempre na expectativa de acontecer o pior. Ligamos o noticiário para saber quantos mais estão morrendo. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Sabem,
no último verso que nós lemos aqui, no verso 20, diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. É o que nós precisamos fazer. Sabe qual o significado das redes? As redes era o trabalho desses 4 homens que tiravam o seu sustento dessas redes. As redes são as coisas que os prendiam em Cafarnaum, os prendiam no mundo, os prendiam à vida. E eles imediatamente deixaram as redes e decidiram seguir a Jesus. E eu quero te propor isso nesta noite. Deixe os seus pensamentos para lá. Deixe aquilo que te sustenta. Você, é lógico, continue trabalhando, mas não coloque a tua confiança, não coloque a tua esperança. Como dizem Provérbios, não se estribe no teu próprio entendimento, na tua própria sabedoria. Confia no Senhor de todo o teu coração. Assim como eles colocaram a confiança no Senhor, deixando as suas redes de lado, saiba que o esforço não é só das tuas mãos. Agora o nosso esforço maior tem sido em alimentar a nossa fé no Senhor. Vamos deixar aquilo que nos prende no mundo. Vamos voltar ao Senhor em oração, em fé, em amor. Vamos compartilhar essa fé com nossos irmãos, assim como André fez com Pedro. Este cuidado vai salvar não somente a nossa vida, mas a nossa família também. Quem crer, verá. Esse tema nós adotamos para 2021, porque realmente nós precisamos crer para ver a glória de Deus em nossas vidas. E eu te convido essa noite, venha crer comigo, venha desenvolver a sua fé, venha crescer no Senhor. Deixe de acreditar naquilo que os seus olhos naturais estão vendo. Deixe de acreditar naquilo que o mundo proporciona para você. O nosso prazer está na lei do Senhor e em meditar de dia e de noite nessa lei. Deixe de ouvir aquilo que a sociedade tem a dizer, o que ela tem dito, o que ela tem falado, o que ela tem colocado como solução. A solução está no Senhor. Que Deus abençoe nossa vida tremendamente. Que Ele possa fazer dessa palavra uma palavra de motivação para todos os dias levantarmos e estarmos nos apresentando a Deus, a um novo dia que se inicia, e temos uma palavra de conquista e de vitória para todas as pessoas que se aproximarem de nós. Deixe o pessimismo, deixe o negativismo, deixe o temor, deixe os problemas da vida e concentre-se no Senhor, que Ele nos abençoará, com certeza. Quem crer, verá. Que Deus abençoe muito a sua vida e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Em nome de Jesus. Amém. Oi, voltei aqui para te fazer um convite. No próximo domingo será Páscoa. Então, nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor com um culto especial. Seria a Páscoa em família. A exemplo de como nós fizemos na nossa igreja no ano passado, eu gostaria de convidar vocês. Nós, no ano passado, também não pudemos nos reunir, então nós fizemos a Páscoa em família, cada um no seu lar. Você vai reunir a sua família, nós estaremos rememoriando lá Êxodo capítulo 12, quando o povo de Deus saiu do Egito, e eles se reuniram cada família em seu lar, com as portas fechadas lá, né? E eles estavam com roupas de sair, com roupas para viajar. Nós vamos também colocar umas roupas especiais, tá? Se vista bem bonitinho aí, deixa aquela sua bermuda velha que você passou o dia inteiro com ela, coloca uma roupa de sair e vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Nós vamos ter ervas amargas, carne de cordeiro, pão sem fermento. Vocês já sabem mais ou menos que no mercado tem, né? Então a gente já compra um pouquinho pelo menos para estar colocando sobre a mesa, para rememoriar isso. E vamos celebrar a Páscoa do Senhor quando? Logo após o nosso culto online. Terminou o culto, você se senta à mesa e tire uma foto. E essa foto você manda para nós
para que a gente, ou você pode postar direto no grupo da igreja, tá? Caso você não participe de nossa igreja e queira também mandar uma foto da tua família, será um prazer para nós postar. Você pode mandar no meu WhatsApp ou então pode solicitar lá no Facebook ou no YouTube e nós estaremos encaminhando um local para você encaminhar a foto para nós e nós estaremos postando, tá? Será um prazer para nós, a gente está realizando mais essa obra, mesmo em meio a toda essa conturbação. Deus já tem nos abençoado muito e vai abençoar muito mais. Então, eu espero você, que Deus abençoe a você, a sua família, o seu lar, e em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora, queridos. Vamos pedir a bênção de Deus. Ó Pai querido e amado, eu te agradeço, Senhor, por este momento que nós tivemos contigo, meditando um pouco na tua palavra, na tua verdade e nos edificando, alimentando nossas vidas, nossos corações com a tua verdade. Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que nós possamos estar deixando as nossas redes no mundo e passando a ser realmente espirituais. Ajuda-nos a crescer em Ti, que tenhamos uma semana abençoada em Tua presença, que oportunidades venham nos surgir, ó Deus, para falarmos do Teu amor e da Tua palavra. Que, Senhor, sejamos sempre protegidos, guardados e edificados, porque confiamos em Ti. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam, nos confortam, nos protegem, e nós cremos em tudo o que diz a Tua palavra. Nós oramos agradecidos, ó Deus, e pedimos a Tua bênção agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Fiquem com a graça, com a paz e com o amor de Deus em suas vidas. Eu quero que essa bênção se estenda a você, ao seu lar e à sua família. Em nome de Jesus. Amém.